Sejam bem-vindos de volta ao nosso Quartas Excepcionais. Eu me chamo Ive Malafaia e estou aqui com a minha querida parceira de quartas, Dulce Pontes. Oi, Dulce. Olá, Ive, que alegria a gente de volta aqui, não é isso? Sim, para a gente é um prazer voltar a ter contato com vocês, poder ter a oportunidade de discutir questões muito relevantes sobre recursos às cortes superiores, sobre acesso às cortes superiores. Para quem não nos conhece, nós somos o Quartas Excepcionais. É um projeto voltado para debate, fomento do estudo e de reflexões sobre acesso e recursos aos tribunais superiores. Nosso projeto começou em 2020. Nós já temos no nosso canal no YouTube 47 episódios sobre essa matéria, gravados em conversas com nós duas, em conversas com queridos e amigos e ultra competentes convidados. Convido vocês todos a assistir os nossos 47 episódios que já foram gravados. Nós tivemos uma pausa para cuidar de alguns projetos pessoais, tanto meu quanto da Dulce, e estamos voltando agora com muito gás, com muita alegria e com muita vontade de debater. Isso aí, gente. É um prazer estar aqui, é uma alegria. Esse canal aqui, realmente, como a Ive falou, ele é direcionado a discussões polêmicas relacionadas ao acesso às cortes superiores. Eu sou Dulce Pontes, eu trabalho numa vice-presidência, elaborando minutas de decisões do primeiro juiz de admissibilidade, então eu vivo também no meu dia a dia essas discussões relacionadas aos recursos excepcionais, e aí você falou aí, Ive, dos episódios que a gente já gravou, e é engraçado que muitas vezes, quando a questão é muito problemática, eu volto a assistir os nossos episódios, porque, de fato, a gente tenta tocar em questões bem sensíveis e bem importantes para essa questão do acesso às cortes superiores. E uma coisa também legal aqui que eu vejo no nosso projeto, Ive, é que, de certa forma, a gente tem perspectivas diferentes, então, em algumas situações. Na verdade, né, Ive, nosso projeto, ele surgiu de uma divergência, e a gente lida muito bem com isso, e é muito legal que você tenha seu ponto de vista. Muitas vezes você termina me convencendo, e eu termino voltando, revendo as questões, então eu acho que isso aqui é uma oportunidade de muito crescimento, espero que seja útil para as pessoas também, que vocês possam acompanhar, e que vocês também recomendem o nosso canal, que vocês se inscrevam para quem não está participando ainda, tá? É uma alegria tê-los aqui hoje. E a gente hoje vai gravar, hoje a gente vai entrar no episódio 48, e a gente vai abordar uma questão uma questão nova, na verdade é uma questão que já vinha com muitas polêmicas, mas teve uma alteração recente do Código de Processo Civil com relação à comprovação do feriado local para aferição da tempestividade do recurso, não é isso, Ive? Isso é o nosso ponto de debate hoje. Eu gostaria de introduzir um pouco, para aí depois a gente fazer algumas questões já com base nessa alteração que teve nessa matéria, tá certo? Então vamos lá, pessoal. A gente vai tratar aqui justamente dessa alteração de lei, mas eu queria contextualizar um pouco de como era a questão antes e como é que a gente está agora e quais são as problemáticas que podem surgir daí. Então, em sua redação original, o artigo 1003 do CPC, no parágrafo 6º, estabelecia que o recorrente ele deve comprovar o feriado local no ato de interposição do seu recurso. Pode parecer uma coisinha simples isso, mas gerava muito problema. E aí, em 2019, no RESP 1.813.684 de São Paulo, a Corte Especial do STJ decidiu que, de fato, pela própria redação do CPC de 2015, é necessária a comprovação do feriado local no ato de interposição de recurso por meio de um documento idôneo no ato de interposição, ou seja, se não se fizesse isso, isso era um vício insanável. Na época, se fez uma modulação, né, considerando até os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança, da isonomia, de uma modulação desse entendimento, que confirmou o que dizia a regra do CPC, possibilitando que a modulação desses efeitos, né, de forma que esse entendimento fosse aplicado somente para os recursos que foram interpostos após a publicação daquela decisão.
que aconteceu a publicação daquele acórdão, que foi no dia 18 de 11 de 2019. Então, resguardou-se a segurança jurídica, mas reafirmou uma posição que poderia ser extraída da própria lei. Aí, o que é que acontece? Então, até então, a gente tinha esse contexto, que a gente tinha feriado local, teria que ser comprovado, com exceção da segunda-feira de carnaval, né, que aí a gente poderia, desde que o acórdão fosse publicado, daquele momento, a gente poderia possibilitar que esse vício fosse sanável. Então, até então, vício insanável, inclusive, Ive, nem precisava, na admissibilidade, nem precisava se fazer o despacho, o que já era objeto de muitas críticas em relação a isso. Não precisava nem fazer o despacho por ser um vício sanável. Confesso que vivenciando um pouco a admissibilidade, já teve gestões de vice-presidência que mandavam, não, faça o despacho, mas o despacho para quê? Só para a pessoa se manifestar, possivelmente que não seja a intempestividade, mas o vício continuava sendo insanável, uma comprovação considerada como o vício sanável. Então, tinha muitas críticas. E aí, Ive, veio a lei nova, que de repente, se você quiser falar alguma coisa também, acrescentar alguma coisa sobre o contexto anterior da lei nova, que a gente vai focar aqui hoje na lei nova e ver se o problema, né, foi resolvido. Mas você quer fazer alguma consideração, Ive, sobre esse contexto até aqui? Quero sim. Primeiro, eu queria dizer que eu fico muito feliz quando você fala que eu consigo te convencer de alguma coisa, porque Muito. considerando que eu estou do lado de cada balcão como advogada, que milita em tribunais superiores há muitos anos, não tem nada melhor de ouvir do que isso. Mas brincadeiras à parte, sobre esse contexto Dulce, super informativo e amplo que você deu, acho que eu teria só 2 comentários a fazer. O primeiro deles, com relação à limitação que o STJ fez dessa modulação, porque em julgados, até numa própria questão de ordem, suscitada após o julgamento desses embargos de divergência, incrivelmente foi decidido que a modulação só serviria para o feriado de segunda-feira de carnaval, e em outros julgados que se sucederam, que também envolviam feriados locais, como a questão do Corpus Christi, essa modulação ela foi negada. E um comentário sobre o próprio fundamento da decisão do STJ, porque a gente tem, inclusive, um quartas, quando a gente analisa pressupostos intrínsecos e extrínsecos, né, de admissibilidade recursal, quando a gente fala sobre possibilidade de sanar vícios em recursos excepcionais, quando a tempestividade, ele é um vício extrínseco, e, enfim, maioria avassaladora da doutrina, considerando que essa organização de pressupostos, né, ela é um estudo científico, ela não é colocada em lei. Então, se é um estudo científico, a gente tem opiniões da doutrina sobre isso. E os pressupostos processuais extrínsecos, via de regra, permitem serem sanados. Então, assim, você não vai sanar, na verdade, a tempestividade. Se você interpôs um recurso fora do prazo, você não tem como sanar, de fato. Só que, assim, você não sana a tempestividade, você sana o documento que comprova a tempestividade. Então, assim, não lamento só o julgado do STJ, por ser advogada e por ver vários dos meus colegas tendo passado alguns dissabores por causa disso, mas me parece aí que precisava de um apuro com relação à delimitação da diferença entre a insanabilidade da tempestividade em si e a sanabilidade da comprovação da tempestividade. Então, me parecem coisas distintas, e no final das contas, esse julgado que você falou confunde um pouco as coisas em prejuízo do acesso do jurisdicionado ao STJ, né? E eu queria, se você me permite, Dulce, já emendar aqui meu comentário numa pergunta para você. Mas eu acho que antes valia também, de repente, você comentar um pouco sobre a redação da nova lei. O que você acha? Perfeito, Ivi, ótimo, perfeito. Muito, muito boa as suas ponderações aqui, realmente, sobre essa questão de ser um requisito extrínseco. De fato, quando a gente vai analisar a admissibilidade, a gente pontua muito bem isso, o que é requisito extrínseco. E era estranho, de fato, a comprovação da tempestividade, como você bem pontuou, não é que o recurso a gente vai considerar tempestivo, não, é uma simples formalidade de eu comprovar esse feriado local.
E aí, eu queria pontuar aqui, antes de entrar um pouco na redação da lei e a gente analisar se a lei resolveu ou não o problema e como ela resolveu, pontuar também uma discussão que já existia antes, e talvez ou não ela continue agora, a gente vai ver isso, que era com relação a que muitas vezes, e a lei exigia a comprovação do feriado local, mas muitas vezes acontecia, por exemplo, de a própria aba de expedientes do PJE indica uma data, uma possível data, o prazo para a interposição daquele recurso. Então, havia uma discussão, e talvez ela continue agora ainda, que é sobre como é que eu vou considerar a boa-fé. A pessoa olhou a aba de expediente do tribunal, e aí o tribunal, ele indicou uma data, e eu não observei essa data, como isso ficava? Então, tinha algumas discussões em relação a essa questão da boa-fé versus a exigência da lei. Mas vamos entrar um pouco agora na discussão da nova redação da lei, para a gente ver o que é que a lei resolveu, e aí, de repente, você também pode me fazer algumas perguntas sobre esse ponto. Então, agora, a partir de agora, a gente vai trabalhar um pouco com a nova redação da lei, né, a nova redação do artigo 1003, parágrafo 6º, que foi trazido pela Lei 14.989, 2024, que trouxe uma nova redação ao artigo. E a lei nova, ela estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência do feriado local no ato de interposição do recurso. Ok. E se não fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou seja, já botou o vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico. Então, eu acho, Ive, que agora a gente pode trabalhar com base nisso, né, nesse novo contexto, e ver as problemáticas que ainda continuam ou não, inclusive sobre essa questão de a boa-fé, uma data indicativa no PJE, versus o que está estabelecido na lei. Me parece que a comprovação, esse ponto que você acabou de tocar, de eu poder ser um vício formal e eu poder sanar, parece que ficou resolvido. Mas o que é que você acha, Ive? O que é que você gostaria de saber também sobre dentro dessa nova redação aí do parágrafo 6º do artigo 1003? Perfeito, Dulce. Eu queria saber de você, antes da gente entrar nessas questões mais delicadas, como comprova, o que é desconsiderar, como a gente faz a aplicação dessa norma. Porque, como você falou aqui, é uma norma super recente, ela é de julho de 2024, então, e a gente, enfim, tem a questão da aplicabilidade imediata de normas processuais. Só que, em que momento incide essa aplicação imediata? Ou seja, qual seria a data de corte? A data de interposição do recurso, a data de publicação da lei, a data de apreciação da admissibilidade. Eu queria que você esclarecesse isso para a gente. Boa, Ive, perfeita essa questão. Isso é um ponto, isso foi um primeiro ponto que surgiu de discussão para a gente, assim que surgiu, assim que passou a valer essa nova regra, então a gente pensou logo, eita, como vai ser essa aplicabilidade? E assim, eu penso que a regra tem aplicabilidade imediata, né, por se tratar de um procedimento, na verdade, uma regra de procedimento, né, na verdade, esse parágrafo 6º do artigo 1003, ele não trouxe nenhum novo requisito de admissibilidade do recurso excepcional, que possibilita a correção do vício. Então, eu penso que a aplicabilidade é imediata, possibilitando a correção. Algumas situações podem acontecer, e têm acontecido, tipo assim, já tinha uma decisão de inadmissibilidade, e a gente está agora com um agravo do 1042 contra a decisão anterior, e aí, como vão aplicar essa regra? Surgiram muitas discussões em relação a isso, mas Dulce, a minha opinião é de que isso aí é uma regra de aplicabilidade imediata, ela não trouxe nenhum novo requisito de admissibilidade, então ela se aplica imediatamente. O que é que você acha dessa questão, Ive? Eu penso assim, eu penso que é uma regra de aplicação imediata, uma regra processual. Dulce, para a gente fugir da nossa regra, acho que eu vou recomeçar esse quartas concordando com você. Boa! Porque, assim, eu acho que a gente tem algumas nuances quando a gente fala de aplicação imediata da lei processual. Perfeito. E a gente já teve a oportunidade de falar isso em outros quartas, com destaque aí para o episódio que a gente falou sobre o 942, que foi o seu
tema da sua brilhante dissertação de mestrado, e a gente conversou um pouco sobre a aplicação imediata, como ficaria o regime de embargos infringentes versus 942. Então, assim, a aplicação imediata da norma processual, a gente pode considerar a aplicação imediata, independente de qualquer coisa. Se você está com o ato no meio, tem que aplicar imediatamente. Mas a gente pode considerar a aplicação imediata dentro da integralidade de um ato. Então, o que me parece qual seria o corte correto? E eu fiquei pensando sobre isso antes da gente gravar esse episódio. Se o corte correto seria a data de interposição do recurso, ou seja, se eu interpus o recurso antes dessa redação atual, aplicar o entendimento anterior, ou se eu interpuser o recurso a partir da lei nova, não tenho nenhuma dúvida que é ela que eu devo aplicar. Mas o que me parece é que essa lei, a aplicação dessa norma, ela incide exatamente no momento em que você vai apreciar a admissibilidade. Então, assim, o momento de interposição do recurso é um momento distinto do momento que você vai apreciar a admissibilidade. Então, assim, eu acho viável fazer esse corte. Perfeito. E o momento seria exatamente esse. Vou apreciar a admissibilidade do recurso, já vou apreciar. Se eu estou apreciando hoje, esse recurso foi interposto há 2 anos, não importa, eu estou apreciando a admissibilidade hoje. Então, nesse momento, como a gente está falando de uma regra que incide no momento de verificação da admissibilidade, né, a possibilidade de sanar, ela é feita no momento em que você verifica se o recurso tem os requisitos de admissibilidade ou não. Eu acho viável, acho defensável você tratar desta forma. Estou verificando hoje posso decidir que a parte pode sanar o vício. Então, na linha do que você defendeu, estou concordando com você. Que coisa boa. Recomeçamos o Quartas com o pé direito. Muito bem, é isso aí. Apesar que quando a gente também tem nossas divergências, também é Fica muito melhor legal ainda. A gente, ultimamente, tem tido... A gente cresceu tanto, Ivy, eu cresço tanto com você, eu sempre lhe falo isso. E de um tempo a gente começou a divergir menos e a gente tinha que procurar temas que a gente tivesse divergindo para justamente ficar com gostinho. A gente começou a se afinizar, foi ficando chato, a gente precisa voltar a divergir. Exatamente, mas é isso, Ivy, eu achei muito boas suas considerações e a gente concorda nesse ponto. E, assim, vamos trabalhar mais um pouco na redação do artigo e o que é que ele resolveu. Então, o recorrente comprovará a ocorrência do feriado local no ato de interposição do recurso, como a gente viu até agora, nós concordamos que essa regra vai ter aplicabilidade imediata, então ele comprovará no ato, ele comprovará a ocorrência do feriado local no ato de interposição do recurso, e se não fizer, o tribunal determinará a correção do vício, ou poderá desconsiderá-lo, caso a informação já conste no processo eletrônico. Eu queria te perguntar, Ivy, como é essa comprovação? Porque isso ainda gera algumas dúvidas. Como é que o recorrente comprovará? O que é comprovará? Como se dará essa comprovação? O que vale para essa comprovação? A gente já sabe que determinaremos a correção do vício, então o tribunal deve determinar, mas eu queria saber de você o que é essa comprovação e quando é. Vamos pegar a redação do artigo. Quando é que a gente vai desconsiderar a informação, caso ela já conste no processo eletrônico? Qual é a tua visão sobre isso, Ivy? Olha, e tirando de décadas de prática, essa comprovação, historicamente, sempre foi considerada a juntada da cópia do ato. Certo. Então, enfim, resolução, a portaria, enfim, o ato oficial do tribunal, ou, às vezes, esses atos também são atos de governo, porque decretam feriado e ponto facultativo para todos, inclusive para os membros do judiciário, mas, assim, propriamente o ato do tribunal que suspende o expediente forense. Você trouxe para a gente um julgado da Corte Especial do STJ, não foi isso? Que traz um entendimento bem mais amplo. Eu acho até que eu vou consultar aqui o... Eu acho que você tem aí o número... Embargos de divergência, 1 milhão
927.268. Esse julgado é um julgado bem relevante, porque ele abre as portas para a possibilidade de comprovação do feriado local de outras formas. E aí, dando um exemplo, só para a gente não se perder muito nisso, mas assim, a notícia do tribunal de que não vai ter expediente forense. Normalmente, essas notícias fazem menção ao ato do tribunal, mas seria uma outra forma, o próprio calendário. Aqui no TJ do Rio de Janeiro, a gente tem o calendário do tribunal, com, assim, por mês, quais dias não haverá expediente forense pelo motivo X, pelo motivo Y. Então, o STJ tem admitido também a juntada desse calendário como um documento oficial do tribunal capaz de comprovar a ausência de expediente forense naquela determinada data. Então, assim, o STJ se mostrou na contramão da jurisprudência defensiva que normalmente tem, se mostrou aí generoso no sentido de ampliar o espectro probatório do que seria de como comprovar o feriado local. Então, assim, como a gente está falando de um julgado da Corte Especial do STJ, é um julgado que traz uma segurança para o jurisdicionado e que pode ser oposto a eventuais outros tribunais ou vice-presidências que não aceitem esse documento. Esse julgado já seria um excelente precedente para que o recorrente defendesse o documento, o ato diverso aí da portaria ou da resolução que mexesse ou que instituísse aquele feriado local. O que você acha? Eu acho muito importante esse julgado que trouxe, que abriu um pouco, né, essa possibilidade de comprovação. Eu concordo com ele, né, de utilizar-se de um instrumento oficial do tribunal, né, para comprovar o feriado local. Um ponto que eu queria alertar aqui, e que acontece muito, em muitos recursos, acontece do recorrente, ele pretender comprovar esse feriado local, e eu acho que é isso que a gente precisa separar, o que é que pode, o que é que não pode, para fins dessa comprovação. Acontece em muitos recursos, Ive, de se colocar o print da tela do PJE, que indica essa data. Essa é uma das maiores preocupações nossas, é quando o recorrente, a gente está vendo que a tela realmente levou a isso, e se junta o print de tela, mas isso não é suficiente para comprovar o feriado local, assim como realmente também não é suficiente para comprovar o feriado local uma certidão do tribunal local. A gente sabe que o juiz de admissibilidade dos recursos excepcionais, ele é bipartido, ele é bifásico, ele passa por uma análise do tribunal local e por outra no tribunal superior, então, eventual certidão da quem trabalha na admissibilidade no primeiro juízo não seria suficiente, assim como eu chamo muita atenção para isso, porque isso acontece muito, que é justamente utilizar-se do print de tela. Mas eu acho que esse julgado, eu achei muito importante, relevante, esse julgado que abriu realmente, admitiu essa comprovação por meio de documentos oficiais. Agora, de fato, a gente percebe ainda que há uma certa dúvida, e muitas vezes a gente fica até chateado de inadmitir um recurso quando a gente vê que o PJ indicou, né? Mas eu queria que você pontuasse também, Ive, foi ótimo você trazer esse julgado da Corte Especial, né, que admite a comprovação por meio do calendário disponibilizado no site do Tribunal de Justiça, como prova desse feriado local, mas eu queria que você também falasse um pouco sobre o que é que você acha dessa juntada dos prints, né, e o que é que você acha, como é que fica para você a boa-fé do recorrente, que confiou naquilo ali, e até eu queria também acrescentar algo que também já aconteceu, já vi acontecer, é que às vezes, independentemente de feriado local, e aí a gente vai se afastar um pouquinho do que a gente está vendo aqui, mas só para pontuar, é que às vezes o PJE, ele conta errado, ele contou errado, ele indicou uma data errada. Por exemplo, eu já vi num recurso na área criminal,
ele contar o prazo em dias úteis, quando ele deveria contar em dias corridos, e aí a parte ficou contando com aquele prazo. Mas aí há julgados do STJ também, no sentido de que é preciso que se considere, se faça a contagem correta. Eu até vou ver aqui um julgado do STJ que tratou um pouco dessa questão para compartilhar, mas eu queria, voltando a palavra a você, Ive, que você se manifestasse um pouco também, como respondendo a você, eu achei muito importante e relevante esse julgado do STJ, que admitiu essa comprovação por um ato do tribunal, uma questão do tribunal, mas eu queria te ouvir também um pouco sobre essa questão da boa-fé e do print de tela, o que você acha disso? Eu acho que dá para relacionar essa pergunta sua e essa questão que você colocou do print, do prazo, com o trecho da nova redação do parágrafo 6º, que fala sobre a possibilidade de desconsiderar o vício, se já existia alguma informação sobre o feriado no processo. E aqui, eu acho, vou tomar até a liberdade de ler de novo a redação da norma. O tribunal determinará a correção do vício formal ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste no processo eletrônico. O que eu penso sobre isso? Eu acho que a gente não pode confundir laranjas com maçãs. Uma coisa é a informação sobre o feriado local, outra coisa é a informação sobre o último dia do prazo. Perfeito. A informação que normalmente consta no prazo ali do PJE é a informação sobre o último dia do prazo. Eles contam o feriado? Contam. Eles dão, em regra, fugindo aí dessa questão que você trouxe da contagem errada. Em regra, eles trazem o prazo correto, considerando o feriado local? Sim. Só que isso não comprova a existência do feriado local. Então, assim, você tem duas questões aí. Uma, eu tenho, pelo princípio da confiança, eu tenho que acreditar no que está no sistema. Concordo. Só que, assim, você contou seus 15 dias úteis e deu uma data diferente do PJE e você não foi procurar a existência de algum feriado. Isso já aconteceu comigo no escritório. Eu contar um prazo e não só o PJE, mas o EPROC tem um prazo diferente do meu prazo. E a primeira coisa que eu fiz foi fazer um levantamento. Olha nesse tribunal, se tem algum ato, por que suspendeu? Porque, assim, não necessariamente pode ser um feriado local. Pode ser um feriado nacional, e aí você não precisa juntar nada. Pode ser, de repente, eles contaram algum dia de indisponibilidade do sistema, mas que no seu caso pode não ser o último dia, e o STJ já tem julgados que indisponibilidade do sistema no meio do prazo não te dá um dia mais de prazo. Isso. Então, assim, eu acho que precisa ter um pouco de prudência. E o STJ também, enfim, desde 2010 existem julgados do STJ sobre o princípio da confiança e as informações que são veiculadas nos sites. Só que, assim, uma coisa tem um prazo que não tem nada a ver com feriado local, eles marcaram errado e eu acreditei. Também podia ter contado o meu prazo, mas, enfim, eu acho mais razoável você confiar numa hipótese como essa, do que numa segunda-feira de carnaval, que todo mundo sabe, ainda mais depois desses julgados do STJ, que é um feriado local, sua contagem não bate com a do PJE, e você acha que o print do PJE vai suprir a necessidade de qualquer veiculação oficial do tribunal quanto à existência daquele feriado local. Então, assim, eu acho que confiança no dia final do prazo é uma coisa e demonstração de por que aquele dia final do prazo é outra. Então, assim, ok, você vai confiar no PJE, eu também confio nos sistemas do tribunal, o STJ me autoriza a fazer isso. Mas, se tiver um feriado local no meio, isso não retira o meu ônus de comprovar. Até porque o parágrafo 6º fala, tem que comprovar, ainda que de forma diferida, mas tem que comprovar. Então, para mim, desconsiderar não é dizer que não precisa juntar, se já estiver no processo. E a norma até bem me parece clara nesse ponto. Então, assim, a outra parte já juntou no recurso dela, ok, já está lá. Alguma certidão de que naquele dia teve um feriado já resolve?
Se num determinado sistema, algum outro, no PJE não tem, mas num outro sistema, conste ali no print que tem um feriado local, resolve. O que eu acho só é que o print com a data final, sem qualquer menção ao feriado local, não supre o que o STJ, nos embargos de divergência ao qual me referi há pouco, autoriza. Então, assim, você tem que trazer alguma prova, qualquer que seja ela, desde que venha do próprio tribunal, de que aquele dia teve um feriado local. Então, me parece isso. Acho que o desconsiderar o limite estaria na identificação mínima da existência do feriado local. E um print com a data fatal de interposição do seu recurso, sem qualquer menção ao feriado local, não serviria. Essa é a minha opinião. Perfeito, Ive. Concordo com você, e até fechando um pouco aqui, novamente, fazendo a redação do artigo, a lei continua estabelecendo a necessidade de comprovar o feriado local, então é preciso comprovar esse feriado local no ato de interposição. A gente resolveu o problema que a gente tinha de não poder sanar, ou seja, hoje eu posso sanar esse vício, eu tenho uma oportunidade de sanar o vício, e aí até dando um conselho, veja, a lei diz que você deve comprovar. A lei te dá uma oportunidade de sanar. O tribunal local faz um despacho para que você sane esse vício. Você teve a oportunidade de cooperar com isso e sanar o vício. Então, se você não sanou o vício, só porque você está se contando com um print ou com a data do PJE, então, assim, acho que você colaborou para que o seu recurso realmente seja considerado intempestivo. E, inclusive, eu queria fazer uma observação aqui, que em algumas situações, alguns tribunais, alguns sistemas não se comunicam, então, por mais que o tribunal local, ele indique aquela data ali como prazo, às vezes o STJ nem tem como aferir isso, então, para o STJ, de fato, conferir a admissibilidade feita no tribunal local, é preciso que se tenha o ato do tribunal local, que estabeleceu aquele feriado, ou que teve aquela suspensão por algum motivo, né? Então, é importante juntar esse ato, e assim como você falou, Ive, eu penso que essa desconsiderar a informação se a informação do feriado local já conste no processo eletrônico, como, por exemplo, conste em contrarrazões, o ato que está faltando, então a gente pode extrair isso de algum momento, mas não realmente deixar de juntar o ato. Então, assim, eu acho que é preciso juntar esse ato. Eu acho que a gente tocou em alguns pontos importantes, né, Ive, desse tema grande, e de repente a gente pode também, quando a gente compartilhar o nosso episódio aqui também, alguns pedaços no Insta, as pessoas podem comentar e também dizer qual é a opinião delas sobre isso, mas eu acho que era isso que a gente queria tocar hoje, né, nesse nosso retorno. Você quer falar mais alguma coisa, Ive? Eu queria dizer que foi um prazer retomar as nossas discussões. Acho que a gente escolheu muito bem o nosso tema. Espero que quem nos assista traga a sua opinião sobre as questões que nós colocamos aqui. Sigam a gente no Instagram, @quartasexcepcionais. Sigam a gente no nosso canal no YouTube e até a próxima discussão. Exatamente, e também para finalizar mais um pouquinho, dizer que a gente passou esse tempo aí longe, mas que a gente com isso acumulou vários pontos, e a gente já está cheia de ideias e cheia de vontades, então não perca os episódios, é uma alegria compartilhar isso aqui com você. Eu acho que tanto com vocês, eu acho que tanto eu quanto você, Ive, a gente, acima de tudo, é muito apaixonada por esses temas, e a gente já tem um monte de coisa guardada para comentar aqui. Então é isso aí, gente, foi um prazer estar aqui, até o próximo, é uma alegria estar com vocês.